Vamos agora falar do FIT, o Festival Internacional de Inverno. 21ª edição deste festival junta grupos oriundos de diversas partes de Moçambique. Vamos conhecer a expectativa, as propostas de alguns dos grupos que compõem a edição deste ano do FIT. Vamos conversar nos próximos minutos com os nossos primeiros convidados. São eles, Julieta Lopes, do Coletivo Luarte, Amidu Sandaka, do Relâmpagos, e Assumo Martins, também de Relâmpagos. Bem-vindos. Aplausos. Bem, antes de irem ao palco, há muitos aplausos merecidos por terem sido selecionados para esta edição do FIT. Começo mesmo por ti, Julieta Lopes, do Coletivo Luarte. Como é que estás? Bem, obrigada e agradecer pelo convite. Pois. E temos aqui Ashumo e Amidu, do Coletivo Relâmpagos. Bem-vindos a Maputo, bem-vindos à nossa televisão. Muito obrigado. Amidu. Exato. Sou amigo do Chico Sandaka. Em palco, sou Queimado Sandakas. Queimado Sandaka. Exato. Aqui, Amidu Sandaka. Exato. Desde já agradecer o convite. É uma honra fazer parte do seu programa e pronto. Estamos lisonjeados. Pois, nós também estamos muito felizes por isso. Ashumo, bem-vindo. Como é que está de saúde? Primeiro, estou de saúde bem, pelos construtores de Allah. O microfone, tem um microfone aí ao lado. Tem um microfone aí, exatamente, tem o seu microfone. Temos aí um microfone para poder. Força. Ok. Como dizia, que graças a Allah estou bem e é de agradecer imenso a estar neste programa. E como disse, Ashumo Martins, vulgarmente Mujajé Sandaka, ou por outra, quem quer, o russo não se rende. Diretamente da Zambésia. Pois, da Zambésia. Um grande abraço a todos nossos telespectadores que nos acompanham a partir da Zambésia. Julieta Lopes Luarte já há vários anos integra a programação do FIT. O que representa regressar e quais são as vossas propostas? É sempre um prazer participar do FIT, que é, neste momento, o único festival de teatro que existe, que temos no país, e gostava desde já endereçar os parabéns e o mérito à Associação Cultural do Jassol, na pessoa do Joaquim Matavel, pela resiliência e pela consistência. Muita persistência, exatamente, né? E pela consistência. É a 21ª edição e... Há 21 anos. Exato, são 21 anos em que todos os anos ele consegue, mesmo enfrentando todas as adversidades desde o momento da preparação, a logística, sabemos nós que é um desafio, é um grande desafio, mas mesmo assim ele consegue ir e fazer, quer dizer, são poucos que Não é fácil programar um festival de teatro durante 21 edições, né? Não é. É obra. E que o Luarte apresenta na programação deste ano? Nós trazemos niquetes, que é inspirado, adaptado do livro do romance Niquetes, que é o romance da nossa escritora Paulina Chiziane, e é uma história de... É uma reposição desta peça, né? Exatamente, é uma reposição e trazemos ao público. Ok. E temos os Relâmpagos da Zambésia. Vocês celebram 30 anos de existência, não é? Este ano. Exatamente. Quando o FIT estava a surgir, vocês já estavam nisto há 9 anos. Fale-me, 30 anos de um coletivo, não é? São mais velhos que o FIT. Aqui a Julieta referia-se a isto, a luta e a obra que constitui montar um festival durante 21 edições, manter um grupo de teatro por 30 anos. Quais são as fórmulas? Como é que se chega aos 30 anos de grupo? Como é que se mantém um grupo por 30 anos? Bom, de facto, esta é uma grande questão, uma grande pergunta que tu fazes, e olhando mesmo para a questão, sinceramente tu me tiras a palavra. Me tiras a palavra porque é extraordinário manter um grupo por 30 anos. Porque esta dádiva, esta oportunidade que Deus nos concedeu de manter o grupo por 30 anos, nós não sabemos dizer, não sabemos interpretar. Porque várias situações, várias intempéries passamos, mesmo com isso continuamos resilientes. Tivemos tantos e tantos, vários colegas que passaram por... Queda, superação... Exatamente. Mas mesmo com isso,
o grupo manteve-se firme. Yeah. Então, de facto, são coisas que, direito ou indiretamente, nós podemos não conseguir interpretar. Um dos exemplos concretos é eu passei por 10 anos fora da província, não é? Mas o grupo sempre manteve, o grupo sempre esteve em contacto. O meu colega também passou 5 anos fora da província, o grupo manteve-se, o grupo continuou sempre firme. Então, interpretar a pergunta, sua pergunta é dizer que só Deus é quem sabe. Vocês não têm as respostas, não é? Entregam lá o senhor. Ashimo, fala-me, o que foi fundamental resistirem durante 30 anos? Estes jovens que estão aqui a nos filmar, alguns deles só tinham 5 anos de idade, eram muito novos quando vocês já estavam em palco. Bem, tem a sorte, para não repetir o que o meu colega acabou falando, mas a verdade é que 30 anos de existência de um grupo não é tão fácil. E, de facto, muita luta lá houve. E se calhar vou mais, porque temos autores que já os próprios que fundaram conosco mesmo, neste tempo lá perderam a vida, e vários grupos da província da Zambésia desistiram ou trocaram de nome, e nós fundamos com este nome a Companhia de Teatro Relâmpagos, e este nome continuou, como meu colega disse, alguns saímos para ir, outros para a escola, ir formar-se e outras coisas, mas sempre com um contacto direito com o grupo. E sempre que nos intervalos das férias, logo as pessoas voltavam à terra e logo se integravam, e sempre subíamos aos palcos dos teatros convencionais e profissionais. E este foi a nossa rotina. Dificuldades é sempre, sabes como é que é? O país é esse nosso, e dificuldades é uma luta para existir. Por isso, este festival que está a acontecer 21 anos não é tão fácil. Eu penso que só para manter um grupo é difícil. E imagina um festival que tu acolhes vários grupos de fora, quer fora do país e dentro do país, e esses grupos às vezes aparecem sem apoios ou sem custos para poderem manter a sua estadia na capital, mas os organizadores conseguem manter para este grupo vir e voltar sem dificuldades. Então, esses 21 dá para dar um mérito de respeito aos organizadores. Está de parabéns. Está de parabéns e muito de parabéns. Não é tão fácil. Não é. Julieta Lopes Luarte apresenta Niquetes. Qual é a pertinência desta história em 2025? Bem, Niquetes é uma história de poligamia que retrata parte da diversidade cultural e tradicional do nosso país, e podemos dizer que Niquetes é uma história que, enquanto sociedade moçambicana, se calhar ela terá sempre a sua resiliência, o seu impacto, porque retrata um pouco do que se vive na sociedade moçambicana. É um tema que está à nossa volta, é um tema que nos remete a um lugar muito importante de reflexão sobre o papel da família como a célula base de uma sociedade. As questões conjugais, passionais, elas determinam e influenciam bastante para o tipo de sociedade que nós somos, concorda? Exato. Se formos falar de Niquetes, quer dizer, nós temos um personagem que é um comandante, um grande comandante da polícia, com o nome de Antônio Tomás, que, pronto, em determinado momento a sua esposa, principal esposa, de tanto sofrer pela ausência ou estar cansada da ausência do marido na casa, decide ir conhecer uma possível amante ou segunda esposa. E quando começa a fazer essa trajetória, depara-se com a informação que afinal não é uma, existe uma segunda, uma terceira e uma quarta e uma quinta, e todas estas têm a particularidade que são oriundas de diferentes locais de Moçambique. Então ele, quer dizer, vamos dizer que coleciona mulheres do sul, do centro e do norte, e em determinado momento ela passa a conhecer, e
todas essas contam aquilo que é a interpretação delas do casamento na sua região. Quer dizer, é diferente a forma como a região sul interpreta esta questão do casamento, é diferente de como uma mulher do centro vê, é diferente como uma mulher do norte vê. Então, o Nkechi retrata todas estas diversidades e nós dizemos que é um texto que é extremamente didático. A peça em si é intensa porque tem esta particularidade que é feita por 5 mulheres em palco e a peça toda ela acontece em palco. Temos o personagem principal que é a Rami, que é a primeira esposa, e tem esta particularidade que a Rami funciona como a cabeça que conduz os vagões, porque ela está em todas as cenas da peça. Ela sai de uma cena para outra e ela é que conduz. E depois temos estas outras mulheres que têm tem como papel principal ser uma das mulheres, mas depois durante a peça também vão fazendo outros personagens e para trazer esta realidade. Então, enquanto impacto 2025, ela retrata a sociedade moçambicana, espelha-se de sempre que recebemos feedbacks, há uma parte da peça que as pessoas identificam. Eu já passei por isso, eu já vivi isso. Eu vejo é uma história muito atual e muito identifica Exatamente. quem assiste. E Relâmpagos da Zambésia é o que nos apresenta? A peça que a gente traz tem o título de A Ideologia Africana. A ideologia africana. Exatamente. Acho que há aqui um cruzamento, né? Exato. Há uma combinação espetacular. Pois. É por isso mesmo que eu acho que a produção, antes de lançar o convite para nós, a primeira coisa que fez foi de olhar para essas combinações. E a ideologia africana, esta peça procura trazer a parte obscura, né? A parte obscura dos africanos. Temos uma parte obscura nós. Exato. Fala mais disso. Exatamente. Então, esta parte obscura que só é dito, mas pouco se conhece. É uma parte em que nem a própria Constituição consegue descodificar. É uma parte que não existe interpretação para tal. É uma interpretação obscura. Então, o que nós procuramos fazer é de levar esta componente ao palco, não é? Porque, direito ou indiretamente, todo mundo tem um alicerce. Alicerce é cultura, não é? Um povo sem cultura, um povo sem alicerce, quer dizer, é um edifício. Um povo sem cultura é um edifício sem bases, né? Sem pilares. Exatamente. E olhando para o povo africano, principalmente ao nível do nosso país, vive-se muito isso. Pela globalização, as pessoas acabam perdendo sua própria identidade e, como consequências disso, o que é que acontece? Há muita falta de respeito, há muitos divórcios, há muita prostituição, há muita confusão dentro de toda esta componente por causa de esta perca de identidade. Então, o que nós procuramos retratar na peça é de um velho, pelas tantas situações que vive, não é? Que o mundo vive atualmente, ele procura um refúgio para a sua família. Então, procurando este refúgio para a sua família, só que do outro lado a coisa é interpretada de uma outra maneira, não é? Para quem está na componente globalizada, ele interpreta da outra maneira. Mas para ele que vive a realidade, não é? Para ele que conhece as situações, que sabe para onde é que vai o levar, ele interpreta também as coisas de uma outra maneira. Então, há uma confusão de interpretação. Vocês, na verdade, acabam por fazer da peça uma espécie de elemento de provocação do debate, não é? Exatamente. Fazem esse cruzamento de entendimentos. Exatamente. Pois, fale-me, por que ver esta peça em 2025, mesmo a terminar? 2025, esta peça é uma peça que, em todas as peças que nós já desde esses 30 anos,
é a peça que vos marca mais. Ok, e leva-nos a paisagens muito específicas da Zambésia, Inhançuas. Pronto, então é mesmo tradicional. Ela fala da feitiçaria, ela fala de muita outra coisa, da tradição em suma de tudo. Aquilo que se diz sobre Inhançuas, que é possível ir-se às cerimônias fúnebres de alguém às 9 e encontrá-lo às 16 a plantar cana doce. Isso acontece? Isso na tradição é tudo possível, porque também tu podes comprar uma televisão, chegares com ele lá e depois começar a ver os teus avós já falecidos há muito tempo. Logo que ligares à televisão. Então, acontece. Tudo é possível e acontece na nossa terra. A vossa peça faz esse tipo de provocação? É mais ou menos isso. Falamos mais da tradição. Sim. É verdade. Com sátira, com comédia. Lógico. Mas é mais drama. Pois. Muito obrigado pela vossa presença e espero que corra tudo muito bem. Aplausos aqui para Luarte, Relâmpagos da Zambésia. Estão no FIT 2025.